Olá, queridos amigos do Estudo Espírita. Este é o nosso encontro para conversarmos sobre a Revista Espírita de março de 1859, um material preparado especialmente para ajudar no estudo e, claro, na resposta do quiz. Hoje o nosso tema é o texto Ititui, chefe tahitiano. Vamos juntos compreender o contexto desse relato, identificar o ensino espírita que ele nos traz e refletir sempre com muito respeito e discernimento sobre o que ele nos diz a respeito da alma humana, do progresso moral e da universalidade das leis divinas. Nossa jornada começa em Paris, no ano de 1859. Imagina só, uma publicação que se propunha a ser científica divulga a transcrição de um diálogo com o espírito de um chefe tahitiano. É importante a gente frisar desde o início. Isso não foi tratado como uma história de assombração, mas sim como um registro, um objeto de estudo sério. O Espiritismo, desde seu início, olha para todos os povos com a mesma dignidade espiritual. Afinal, somos todos espíritos em marcha. O objetivo aqui é extrair as lições morais e doutrinárias, sem preconceito e sem aquela curiosidade vazia, sabe? Este episódio, inclusive, ajuda diretamente no quiz. Então, como é que essa conversa aconteceu? Onde foi? Quem estava lá? É fundamental a gente entender que não foi uma reunião qualquer, mas uma sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, tudo meticulosamente documentado com um propósito bem claro de investigação. Era o método de Kardec em ação, buscando a coerência e a lógica nos fatos. Exatamente. E a nossa fonte é a Revista Espírita. É bom lembrar que a proposta da revista era essa mesma, ser um jornal de estudos. Os seus membros se viam como pesquisadores, aplicando um método de observação e análise a fenômenos que para muitos eram apenas sobrenaturais. Para eles, cada caso era uma peça de um grande quebra-cabeça sobre a vida espiritual, sempre com uma finalidade educativa e moral. E aqui estão os personagens centrais desse estudo. Temos uma testemunha que é fundamental, um oficial da Marinha Francesa que conheceu Ritote pessoalmente lá no Tahiti. O sujeito da comunicação, claro, é o próprio Ritote, e o local, como dissemos, é a Sociedade de Estudos, no dia 4 de fevereiro de 1859. Ou seja, todos os elementos estavam ali reunidos para um registro que se pretendia o mais sério e detalhado possível. O respeito e a caridade na condução desses trabalhos eram a base de tudo. E agora a gente entra no coração do relato, a comunicação em si. As perguntas foram muito diretas, com dois objetivos bem claros. Primeiro, tentar confirmar a identidade do espírito comunicante. E segundo, claro, buscar entender um pouco da sua nova realidade, a sua situação no mundo espiritual. É um mergulho na consciência daquele espírito. A sessão começa com uma pergunta que é quase um teste de identidade. O oficial da Marinha que estava presente e que conheceu Ritote faz uma pergunta muito específica, algo que só quem conviveu com ele poderia saber. Ele pergunta sobre as recompensas recebidas do governo francês. E a resposta vem curta e direta: a Legião de Honra. Apenas 3 palavras, mas para aquelas pessoas na sala, essa resposta foi extremamente significativa. É um sinal de lucidez do espírito, que consegue acessar suas memórias de forma clara. E aqui está o ponto-chave, que a própria revista faz questão de destacar. Como está escrito na Revista Espírita de março de 1859, esta circunstância era ignorada pelo médium e por todos os assistentes. Encerrando o trecho citado, podemos refletir que isso era, para os estudiosos, a prova que eles buscavam. A informação não poderia ter vindo da mente de nenhuma das pessoas presentes. Era um fato relatado e não uma interpretação. Uma vez que a identidade parecia confirmada, a investigação muda de foco. As perguntas se tornam mais profundas, buscando entender o estado da alma, a consciência do espírito sobre sua nova condição. Uma pergunta que todos nós, no fundo, nos fazemos sobre a vida após a morte. E a resposta é afirmativa, sem hesitação. Sim, muito mais. Uma declaração bem clara e positiva, que sugere uma transição não para um fim, mas para uma condição que ele percebia como superior à vida na Terra. Isso nos leva a uma outra fase da conversa, a exploração dessa nova realidade. Que tipo de existência o espírito Ritote descreveu? A conversa sai daquela verificação de identidade e mergulha na natureza da vida espiritual, na jornada de aprendizado que continua. E o que ele descreve é um contraste bem grande com a vida que ele tinha. Ele fala de uma existência mais livre das amarras materiais, focada em instruir-se, ou seja, em aprender. É uma jornada não só entre mundos, mas principalmente uma jornada de aprimoramento moral e espiritual, já se preparando para uma nova encarnação.
E essa frase dele é muito poética e profunda. Como está escrito na Revista Espírita de março de 1859, ele diz: eu vou mais alto, mais baixo, acima, abaixo, moral e fisicamente. Encerrando o trecho, a gente pode pensar que essa é uma descrição de uma liberdade imensa, de uma existência que se expande em todas as direções, não só no espaço, mas principalmente na consciência moral. Aí vem uma pergunta bem humana, né? E os laços, os afetos? Como fica a conexão com aqueles que ficaram para trás? O apego continua igual? Isso revela muito sobre o estado do espírito. E a resposta é de uma sinceridade notável. Ele diz: pouco, o que mostra um certo desprendimento das preocupações terrenas, mas logo complementa que não os esquece e que espera reencontrá-los para retribuir tudo. Isso nos ensina sobre a universalidade do progresso espiritual. Os laços de afeto não se perdem, eles se transformam em responsabilidade e esperança. A justiça e a reparação aparecem aqui de forma bem sutil. É importante lembrar que a Revista Espírita não era só um diário de sessões. Kardec e os editores sempre faziam uma análise detalhada, explicando por que consideravam cada caso importante para os seus estudos, buscando sempre o ensino moral por trás do fenômeno. Era a fé raciocinada em prática. Exato. A análise da revista se concentrou em 3 pontos essenciais. Primeiro, a prova da identidade, que para eles validava a comunicação. Segundo, e talvez o mais importante, a ideia do progresso contínuo da alma. A morte não é o fim, mas uma etapa na jornada de aprendizado. E por fim, a consolação da reconexão, a certeza de que os laços de afeto são eternos. A principal lição moral que o texto evidencia é essa continuidade da vida e do progresso. E ao se despedir, o Espírito diz: adeus, trabalhai e pensai. E aqui vem um último detalhe interessante. A revista acrescenta uma nota dizendo que o oficial da Marinha confirmou que essa era uma expressão comum entre o povo de Hitote. Mais um ponto que, para os pesquisadores da época, reforçava a autenticidade da comunicação. Para a gente sintetizar para o quiz, os 3 pontos essenciais do artigo são a prova da identidade, a continuidade do progresso espiritual e a certeza da reconexão das almas. A lição moral central é a de que somos todos espíritos em evolução. E o alerta de postura é o de sempre estudarmos esses relatos com respeito, evitando o preconceito e a curiosidade superficial. Somos diferentes na experiência, mas somos todos iguais no destino: aprender, amar e progredir. Que este estudo nos ajude a ampliar o coração e a mente, reconhecendo em cada ser humano um espírito em caminho, digno de respeito e de esperança.